Eu recebi então a missão de falar sobre momento cívico, o que é um momento cívico, ok? E aí, como professor de história, eu devo historicizar, é assim que eu faço. E aí a primeira coisa que eu pensei foi sobre a origem da palavra, cívico, perfeito? Cívico. Tá, aí eu fiquei pensando, pesquisei, olhei, pensei, cívico vem de cívicos, tem uma origem latina, nasceu lá em Roma Antiga, Roma, tá? Então, a ideia de cívico, de civismo, de civil, pode ser também, tem todas as mesmas origens, tem relação com cidade, a cidade. Então, é o surgimento das cidades. É bom lembrar que os primeiros centros urbanos nasceram, por exemplo, na Mesopotâmia, lá há 5, 6 mil anos atrás. Eram cidades que chamavam de Ur, Uruk, Lagash, mas esses caras, essas sociedades, eles não tinham ainda dimensão do que era de fato uma cidade. Eles nasceram, construíram, mas não tinham uma identidade ainda, tá? A cidade para eles, no passado, era basicamente um aglomerado cercado. Isso lá na Mesopotâmia. Os romanos, eles tornaram isso mais complexo, bem mais complexo. A ideia de cidade, a ideia de pertencimento, a ideia de um lugar, perfeito? Os romanos construíram isso. Só que para os romanos, ser cidadão, ser cívico, era muito restrito. Era muito restrito. Segundo e terceiro ano vão lembrar. Os cidadãos em Roma Antiga eram chamados de patrícios. Então, somente eles podiam ou tinham direitos políticos, por exemplo. Então, lá em Roma, por exemplo, eram apenas os homens, os herdeiros dos latinos, os chamados patrícios, ou herdeiros dos patres, os irmãos. Era essa a ideia. Então, a cidadania em Roma Antiga era muito restrita, era um grupo muito específico. Meninos, eram somente os homens que tinham direitos políticos, as mulheres não participavam. Bom, ok? Machismo, né? Era a sociedade lá em Roma Antiga. Tá, mas eles conseguiram construir uma identidade de se protegerem. Eles falavam o mesmo idioma, no caso latino, eles possuíam a mesma cultura, eles defendiam a cultura contra o que eles chamavam de povos bárbaros. Então a ideia mais complexa nasce em Roma Antiga, ponto. Tá, aí vem um pouco do desenvolvimento da sociedade humana, tá? Roma, ela teve um alcance grandioso. Roma nasceu como civilização, de maneira formal, no ano 476 d.C. e vai cair em 1453, tá, didaticamente falando. Mas é uma história longa, de quase 1000 anos, perfeito? É uma grande civilização. Na antiguidade, alguns historiadores consideram que seria a maior civilização da antiguidade. E construíram uma pauta, uma ideia do que era ser cidadão muito restrita. Aí eu vou dar um salto, tá? Eu não vou ficar me alongando sobre períodos historiográficos precisos, não. Eu vou para a Revolução Francesa, é um salto gigantesco. Eu saio de 1453 e vou para 1789. Segundos anos, a gente está falando sobre isso, não é? Perfeitamente, segundo ano, tá? Isso. Acabei de sair do segundo ano B, vou para o segundo ano A daqui a pouquinho, a gente vai falar sobre isso ainda. Na Revolução Francesa, a ideia de cidadania, ela se transformou em algo mais amplo. Ela deu uma melhorada, tá? E aí, a Revolução Francesa é uma revolução feita pela burguesia, e os caras estavam reivindicando alguns direitos. Vou falar sobre um bem básico. Na Revolução Francesa, em 1789, eles reivindicaram igualdade. Queremos ser iguais. Maravilha, né? Iguais. Só que a igualdade que eles estavam reivindicando não era igualdade social. Não era. Não tem a ver com socialismo, com comunismo, não é essa a ideia. Eles reivindicavam igualdade jurídica. Que todos fossem iguais perante as leis. Sensacional, não é? Igualdade jurídica. Todos deverão ser iguais perante as leis. Em Roma, em outras civilizações, eram os homens, uma elite muito específica, sabe? Que era descendente dos nobres, tá? Uma galera muito específica. A Revolução Francesa ousou dizer: queremos ser todos iguais perante as leis. Tá? Eu tenho direito à propriedade, eu tenho direito à igualdade, eu tenho direito à segurança, eu tenho direito de falar o que eu quiser, claro, de acordo com as leis. Essa é a Revolução Francesa. Então, transformou a ideia de ser cidadão em algo mais complexo, mas, entretanto, todavia, as mulheres não participavam ainda, tá? Eram somente os homens.
Eu acabei de falar para o segundo ano B sobre uma expressão muito contraditória que foi sufrágio universal masculino. Lembram? Não foi? Aí, eles defendiam o sufrágio universal masculino. Todos podem votar. Mas na cabeça dele era todos os homens. As mulheres não participavam. Perfeito? Tá. Revolução Francesa, Roma Antiga. Vamos chegar ao Brasil? Vamos falar um pouquinho sobre Brasil? Brasil, tá bom? Essa Revolução Francesa, ela acaba influenciando a nossa construção como sociedade, nossa construção social, histórica, política, econômica, influencia, ok? Cheguemos, por exemplo, em 1822, 7 de setembro de 1822, é uma data, é um processo histórico, mas vamos para a data. No dia 7 de setembro de 1822, o Brasil se transformou em um país, em um território independente, não é isso? Livre dos domínios de Portugal. Nem tanto, nem tanto. Mas formalmente nos tornamos então um Estado-nação. Ô grande Mateus, eu falei para... Tem como você colocar a bandeira para mim? É a bandeira do Império. Aí quando a gente se transformou em um Estado-nação, em um país, em Brasil, Carlos, olha a nossa bandeira como era. Era aquela ali, ó. Tá lá o verde, o amarelo, e ali é o brasão da família real. Aí, essa bandeira, o verde, ele não representa a mata, a floresta brasileira. Era a cor dos Bragança, que era a família portuguesa. O amarelo também não representa o ouro, ele representa a cor dos Habsburgos, que era a família da esposa do Dom Pedro I, a Leopoldina. Era essa bandeira, verde e amarela com brasão. Só que durante o Império, o Brasil também tinha uma cidadania muito restrita. Muito restrita. Na Constituição de 1824, eram somente homens que possuíssem a capacidade de comprovar renda que poderiam votar. As mulheres também não votavam. Então, o voto, de acordo com a Constituição de 1824, ele era censitário. Então, de novo, a cidadania era muito restrita. E aí, nós ficamos com essa bandeira de 1822 até 1889. É um tempinho bom, né, gente? De 1822 até 1889, era essa a bandeira do Brasil. E para quem não lembra, para quem não se atenta, o Brasil já foi uma monarquia, tá bom? Já tivemos imperadores. Dom Pedro I, depois tem o período regencial, depois tem o Dom Pedro II. Então, o Brasil já foi uma monarquia de 1822 a 1889 e aquela era a nossa bandeira. Quando, em 1889, a gente vai falar sobre isso tudo ainda, nós proclamamos a República, a nossa bandeira mudou. Parecida, não? Bem parecida. Na história, vocês estão aplaudindo a bandeira. É parecido? Bem parecida, não é? Tá, aí na história existe também um processo de ressignificar. Ressignificar. Nos anos que se seguem, para tentar esquecer um pouco, né, da monarquia, para não pensar assim, nós somos governados ou fomos governados por portugueses, ou no caso por um príncipe português, falaram o seguinte, ressignificaram. Aí que vem essa história de o verde representa a nossa riqueza natural, a floresta. O amarelo representa as nossas riquezas, no caso o ouro encontrado aqui, né? O azul, o céu do Brasil, não é? A frase ordem e progresso é uma frase positivista, muito alicerçada nas ideias de um francês chamado Auguste Comte. Tá, é outra história, eu vou chegar aqui também. Mas, tá vendo que essa bandeira tem resquícios do Brasil imperial? O verde, o amarelo das casas reais. O azul, segundo os republicanos, seria o céu do Rio de Janeiro em 1889. As estrelas, os estados. E aí, de novo, a frase é uma frase positivista que influenciou muito o processo de construção da República Brasileira. Ponto. Aí eu acho que a gente começa a tomar uma forma melhor de Estado, tá? Uma forma melhor de Estado, a cidadania, não só no Brasil, mas no mundo, ela começa a se amplificar, ela começa a dar uma melhorada, tá? Então, por exemplo, aí em 1932 aqui no Brasil, as mulheres passaram a votar. 1932 é pouquinho, gente, eu acho. É muito pouco.
Vocês conseguem compreender que não tem 100 anos de história ainda para que as mulheres votassem no Brasil? É muito pouco. Eu acho muito pouco. É uma experiência ainda muito pequena. 1932. Tá? Aí nessa mesma década de 30, um governante brasileiro muito importante, esse sujeito é muito recorrente assim, em provas de vestibulares, é um período muito, digamos, importante na história do Brasil, chamado Getúlio Vargas. Todo mundo já ouviu falar? Getúlio é um dos primeiros, Carlos, que começa a trabalhar com momento cívico. É um dos primeiros a fazer isso, tá? Antes, não se trabalhava muito essa ideia aqui no Brasil. Talvez, assim, em alguns momentos falar sobre a independência, tá? O desfile de 7 de setembro, mas, sabe, de momentos assim, de falar sobre a história do Brasil, de orgulho da bandeira, orgulho do território. Um dos primeiros a fazer isso foi o Getúlio Vargas, na década de 30. E tem uma explicação por que disso. O Getúlio, ele era nacionalista. Então, havia muitos interesses do capital externo, capital norte-americano, por exemplo, de explorar o petróleo brasileiro. E o Getúlio Vargas era contrário, ele não queria que empresas internacionais, o capital privado ou nacional externo, viesse explorar o petróleo. A ideia dele era: o petróleo é nosso. Ou que as riquezas digamos, do subsolo brasileiro, minérios, ouro, tal, etc., também fossem explorados por empresas brasileiras. Que a energia, não é? As hidrelétricas, etc., fossem fabricadas, fossem construídas, fossem erguidas pelo capital nacional. Então ele era um nacionalista. Então por isso que ele começou a trabalhar muito com esses momentos. Então os desfiles de 7 de setembro, a bandeira, e aí já temos essa bandeira, né? Pensar em 30, então essa bandeira tem uns 40 anos. Para a história, gente, isso é nada. Isso é nada. Isso é muito precário. Tá? É claro que ao longo da história os governos utilizaram esses momentos cívicos como questões políticas. Mas, se a gente parar para pensar também, o momento cívico, ele é um momento de pertencimento. Pertencimento. Terceiro ano, a gente estava falando sobre estados nacionais nessas últimas aulas. Estados nacionais. É necessário a gente pertencer a algum lugar, entende? A construção do nosso sentimento de pertencimento. Eu sei que isso não é algo muito palpável, sabe? Eu não consigo tocar nisso. Mas isso é importante para a nossa construção como sociedade, nossa construção como nação. Isso é muito importante. Tá, a bandeira, e é interessante a gente saber a história dela, tá? É interessante, é a nossa história. Então, tudo bem, tem resquícios imperiais, mas é a nossa história, é a nossa construção social, é a nossa construção política. Ok? É a mesma coisa assim, eu não gosto que nenhum estrangeiro fale mal do Brasil. Se é para falar mal do Brasil, é meu Brasil, de jeito nenhum, entende? É a construção da nossa identidade. Tá, e aí o que esse momento representa? Eu acho que acima de qualquer pauta, é o momento de você exercer a sua cidadania. E uma cidadania que foi conquistada historicamente, entende? Então temos uma Constituição hoje, que é a Constituição de 1988, e que ela amplifica a ideia do que é ser cidadão. Então todos, lá na Constituição, todos, né? Todos os brasileiros, todos têm direito à dignidade, não é isso? Todos têm direito à vida, não é isso? Todos têm direitos fundamentais estabelecidos pela Constituição. Então esse é o momento de você celebrar o exercício da vida coletiva. Gente, isso é um ganho histórico gigantesco, viver coletivamente. Você construir leis e que as suas garantias estejam preservadas. Isso é fundamental. Nem sempre foi assim. Em outros tempos históricos, a violência, a instabilidade, não é isso? As guerras, elas eram constantes. O nosso Brasil, apesar dos nossos percalços, das nossas histórias, né? Lá dos tempos coloniais, hoje eu digo, ele tem uma construção de nação solidificada. A gente tem uma ideia de nação. O sujeito que vive, sei lá, no Acre, e o sujeito que vive, por exemplo, no Rio Grande do Sul, apesar das suas diferenças culturais, não é isso? Linguísticas, todos eles se sentem de fato brasileiros. E o porquê disso? É graças à nossa história. Então, no momento que a gente canta o hino nacional e que a gente olha para essa bandeira, é interessante lembrar da nossa história. Não é isso? Da nossa história. Como chegamos aqui? Não é isso? Como chegamos aqui? O que é ser cidadão neste Brasil? Quais são as leis que aqui existem?
qual foi, digamos, as batalhas, as guerras políticas, históricas e, por que não, físicas, que o Brasil viveu para alcançar, de fato, uma Constituição que a gente celebra tanto, que é uma Constituição que ela nos amplifica, sabe? O direito de ser cidadão, ele é uma conquista histórica. Roma, somente os homens. Na Revolução Francesa, uma luta por igualdade jurídica para os homens, ok? E lutas, mesmo na Revolução Francesa, é para todos ou para um grupo que paga, ou para a burguesia, para a alta burguesia? No Brasil, a mesma coisa. No comecinho do século XX também, você tinha que pagar para ser cidadão, para poder ser um eleitor, você tinha que comprovar uma renda. Posteriormente, você não pode ser analfabeto. Os analfabetos, por um determinado momento, eram proibidos de votar, ok? E aí tivemos várias interrupções políticas também, e hoje temos o exercício dessa cidadania, com voto, com, no caso, o direito político, com os direitos sociais, não é? Direito à saúde, à educação, tudo bem, temos problemas, mas temos direitos, não é? Com direitos que foram garantidos graças à nossa história. Então, nesse momento de olhar a bandeira e de cantar o hino nacional, nesse momento de civismo, nesse momento de civilidade, nesse momento de urbanidade, nesse momento de cidadania, o mais interessante não é pensar sobre o valor histórico que isso nos proporciona. Ok? Eu sei que talvez a fala, em algum determinado momento, fique muito abstrata, mas é com o amadurecimento da leitura, é com o amadurecimento da vivência, é entender o lugar que você está, que cada vez mais você começa a valorizar determinadas conquistas políticas e históricas. Ok? Me entenderam? Muitíssimo obrigado.